E o Cuca, me parece que finalmente, depois de vários anos, né, de muitos anos, porque isso aí, repito, foi um crime cometido no fim dos anos 80, não me lembro o ano certo, foi 87, se não me engano. 87, 89. 89, com o time do Grêmio. 89. Na Suíça, numa excursão do time do Grêmio, onde o Cuca era jogador de meio campo do Grêmio, me lembro do Cuca como jogador. Estou entregando a idade aqui. Mas, enfim, é uma coisa gravíssima. E ele hoje, depois de muito tempo, se dá conta, ou pelo menos diz que se dá conta, do tamanho, não exatamente do erro, né? Porque erro... 87. Não, 87. Então, estava certo aí no ano. Erro é diferente de crime, né? O que o Cuca cometeu com os outros jogadores do Grêmio, pelo menos no entendimento da justiça suíça, por fartura de provas, foi um crime, não foi um erro. É muito necessário a gente pontuar que erro não é a mesma coisa que crime. Então, o Cuca cometeu um crime pelo qual foi condenado no fim dos anos 80, no julgamento na Suíça, não cumpriu a pena, que foi extinta. E o que está em julgamento aqui, né, o que está em pauta aqui, não é a competência do Cuca como treinador, que eu acho até que é um treinador muito competente, pelo menos na minha opinião. Né? Mas não é possível separar uma coisa de outra e não é possível a gente entender que a competência dele como treinador possa estar completamente dissociada de um caso tão grave de alguém que teve, na sua ficha criminal, um estupro, inclusive com a pena não cumprida. Isso não, a competência dele como treinador não pode estar acima de um caso tão grave como esse. Agora, será que vai ter condições para o Cuca trabalhar lá no Atlético Mineiro com tudo isso em cima dele? Porque ele já chega falando do assunto, né, Pedrosa? Ele já chega mostrando que isso aí, esse peso está em cima dele, que é um peso, diga-se, muito menor do que o peso que esteve sobre a vítima. O Cuca não é vítima, né? O Cuca é o criminoso aí da história. A vítima morreu. A vítima se matou anos depois, lá na Suíça, era uma menor de idade, e ela com 22, 23 anos acabou tirando a própria vida. Mas o Cuca agora, obviamente, está sofrendo as consequências do crime que cometeu. E tem condição dele trabalhar desse jeito? Eu acho que vai depender um pouquinho aí do desempenho, né, o Pedrosa? Ilan, que consequências? Ele foi apresentado no Galo como ídolo, com um anúncio maravilhoso, como se fosse o salvador da pátria. Que consequências que o Cuca está sofrendo? Ele vestiu a camisa do Corinthians e saiu por pressão, porque o Corinthians é um clube que tem a democracia em sua história muito forte e a torcida pediu. Aí ele foi para o Atlético Paranaense, que bancou com tudo isso que aconteceu. Ele abandonou o Atlético Paranaense no meio da temporada, inclusive o Petralha aqui bancou isso aí, é injuriado com o Cuca por conta disso. Aí eu me pergunto o que se passa na cabeça de um gestor, do presidente do Atlético Mineiro, do presidente da SAF, do CEO da SAF, em contratar o Cuca. Não só por tudo que você falou, e falou muito bem, detalhando o caso de tudo que aconteceu, isso está muito acima da competência dele como treinador, mas também esportivamente falando. Olha a pressão que esse cara trouxe para o Atlético Mineiro. Não é só sobre futebol, gente. É uma pressão muito além do que vai o futebol. É um desrespeito para mim com as torcedoras do Atlético Mineiro. Quantas e quantas mulheres se sentiram desrespeitadas de ter o Cuca como seu técnico? O nome do Cuca foi levantado no Vasco da Gama nessa temporada como se o Vasco tivesse procurado o Cuca. Eu prontamente, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para mais de 5 pessoas e perguntar: vocês não estão falando sério, né? Vocês não estão falando sério que vocês vão cogitar o Cuca para o Vasco da Gama? Todo mundo negou. Então, assim, não tem como, Ilan. Eu acho que, como torcedor do Atlético, eu sou torcedor do Vasco, mas eu acho que o Fabiano tá aqui como torcedor do Botafogo. Eu me sentiria extremamente desrespeitado se o Cuca fosse técnico do meu time. Como mulher, não sei, nem imagino a situação, acho que seria muito pior, independentemente do que ele fez como técnico, do que ele conquistou, de como ele foi ídolo no Galo, porque ele foi um ídolo no Galo quando ele foi o técnico lá da Libertadores. Eu jamais traria o Cuca. Eu acho que ele nunca pagou por um crime muito sério, muito severo que ele fez, inclusive culminando na morte da vítima, e isso para mim é injustificável. Para mim, o Cuca vem sofrendo. Sofrendo o quê que ele vem sofrendo? Que ele tá aí empregado ganhando seus quase 1 milhão aí para treinar um clube grande no futebol brasileiro. Me desculpa, para mim é inadmissível. Eu jamais contrataria o Cuca.